Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24. O fim ainda não chegou. Jesus saiu do templo e ia embora, quando os discípulos se aproximaram dele para lhe mostrar as construções do templo. Jesus respondeu: Vocês estão vendo tudo isso? Eu garanto a vocês, aqui não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Seus discípulos se aproximaram dele e, em particular, disseram: Dizei-nos quando vai acontecer isso, e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo. Jesus respondeu: Para que ninguém engane vocês, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Messias, e enganarão muita gente. Vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerra. Prestem atenção e não fiquem assustados, pois essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. De fato, uma nação lutará contra outra, e um reino contra o outro reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Mas tudo isso é o começo das dores. A coragem do testemunho. Então os homens vão entregar vocês à tribulação e matá-los. Vocês serão odiados por todas as nações, por causa do meu nome. Muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Vão surgir muitos falsos profetas, que enganarão muita gente. A maldade se espalhará, tanto que o amor de muitos se resfriará. Mas quem preservar até o fim será salvo, e esta boa notícia sobre o reino será anunciada pelo mundo inteiro, como um testemunho para todas as nações. Então chegará o fim. Estejam prevenidos, quando vocês vierem a abominação da desolação, da qual falou o profeta Daniel, estabelecida no lugar onde não deveria estar, que o leitor entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para as montanhas. Quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens de sua casa. Quem estiver no campo, não volte para pegar o manto. Infelizes as mulheres grávidas e aquelas que estiverem amamentando nesses dias. Rezem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem num dia de sábado, pois nessa hora haverá uma grande tribulação, como nunca houve outra igual. Se esses dias não fossem abreviados, ninguém conseguiria salvar-se, mas esses dias serão abreviados por causa dos eleitos. Se alguém disser a vocês: Aqui está o Messias, ou ele está ali, não acreditem, porque vão aparecer falsos messias e falsos profetas, que farão grandes sinais e prodígios, a ponto de enganar até mesmo os eleitos. Se fosse possível, vejam que eu estou falando isso para vocês, antes que aconteça. Se disserem a vocês: O Messias está no deserto, não saiam. Ele está aqui no esconderijo. Não acreditem, porque a vinda do Filho do Homem será como um relâmpago, que sai do Oriente e brilha até o Ocidente. Onde estiver o cadáver, aí se reunirão os urubus. A história e o fim dos tempos. Logo depois da tribulação daquele dia, o sol vai ficar escuro, a lua não brilhará mais, as estrelas cairão do céu, e os poderes do espaço ficarão abalados. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu. Todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará seus anjos, que tocarão bem alto a trombeta e que reunirão os eleitos dele, desde os quatro cantos da terra, de um extremo do céu até o outro. Fiquem vigiando. Aprendam, portanto, a parábola da figueira. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está perto. Vocês também, quando virem todas essas coisas, fiquem sabendo que ele está perto, já está às portas. Eu garanto a vocês, tudo isso vai acontecer antes que morra esta geração que agora vive. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras não desaparecerão. Quanto a esse dia e essa hora, ninguém sabe nada, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai é quem sabe. A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé, porque nos dias antes do dilúvio todos comiam e bebiam, casavam-se
e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio, e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada, a outra será deixada. Portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Compreendam bem isto. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vocês estejam preparados, porque o Filho do Homem virá na hora em que vocês menos esperarem. Qual é o empregado fiel e prudente? É aquele que o Senhor colocou como responsável pelos outros empregados para dar comida a eles na hora certa. Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar, fazendo assim quando voltar. Eu garanto a vocês, ele colocará esse empregado à frente de todos os seus bens. Mal empregado pensará: mas o Senhor está demorando, então começará a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados. O Senhor desse empregado virá num dia em que ele não espera, e numa hora que ele não conhece. Então o Senhor o cortará em pedaços e o fará participar da mesma sorte dos hipócritas. Aí haverá choro e ranger de dentes. A relação entre Deus e os homens continuará através dos discípulos, que deverão prosseguir a missão de Jesus, dando testemunho e anunciando a boa notícia a todas as nações. Contudo, assim como Jesus encontrou resistência, também os discípulos a encontrarão tribulação. O importante é a coragem de permanecer firme até o fim. A boa notícia anunciada a todos será o sinal de que o fim estará próximo. Jesus agora responde à pergunta feita pelos discípulos. A parábola dos versículos 45 a 51 ressalta a missão dos responsáveis pela comunidade cristã. Enquanto esperam por Jesus, eles devem continuar fiéis no serviço à comunidade, sem cair na tentação de afrouxar a prática da justiça diante da demora do Senhor.